Vamos falar agora de sentimento de culpa e atitudes preventivas. Eu sou Ailton Moreira, coach em oratória, desenvolvimento pessoal e reconquista, e quero agradecer a você por estar de volta aqui ao meu canal, assistindo a mais este vídeo. Sentimento de culpa e atitudes preventivas. Recorrentemente a gente ouve pessoas falar desse assunto e percebe pessoas vivendo problemas semelhantes. E muitas vezes não sabem como lidar com isso, ou acham que existe apenas uma maneira de analisar o assunto e de repente é a maneira negativa, né? Sentimento de culpa é negativo, nada disso. Bem, vamos analisar de maneira calma, franca e direta. Em primeiro lugar, nem sempre o sentimento de culpa é negativo. Por que eu falo isso? Eu estou me lembrando agora de um provérbio, de um rei do passado, um rei hebreu chamado Salomão, e ele disse o seguinte: ele disse que o sábio percebe o perigo e se esconde. E é interessante que ele mesmo, uma pessoa sábia, deixou de perceber o perigo em determinada situação, não se escondeu e acabou tendo sérios prejuízos emocionais, inclusive sérios sentimentos de culpa. Isso quer dizer então que mesmo pessoas sábias podem cometer sérias derrapadas e podem se ferir emocionalmente profundamente, como aconteceu no caso dele e como acontece em muitos casos hoje, né? Meu, seu, muitas pessoas que você conhece, infelizmente, todos nós estamos suscetíveis a passar por isso. O que é então o sentimento de culpa? E esse sentimento de culpa, ele é sempre negativo? Bem, nem sempre o sentimento de culpa é negativo. Por quê? Sentimento de culpa é um resultado. É o resultado da pessoa ter fracassado, dela fazer uma análise do que aconteceu e se sentir fracassada em atingir uma expectativa, ou fracassou em atingir um alvo. Isso gera nessa pessoa um sentimento de culpa, sentimento de fracasso por não ter atingido um alvo ou não ter atingido uma expectativa. Quer tenha sido a expectativa dela própria, quer tenha sido a expectativa de alguém querido próximo a ela. Em acontecendo isso, como isso pode ser bom para a pessoa? Ora, quando ela faz essa análise e ela para e pensa em como poderia ter feito melhor, como poderia ter feito melhores escolhas, ou como poderia ter se protegido para evitar o mal maior, nesse caso, esse sentimento de culpa é positivo. Por quê? Porque leva a pessoa a fazer uma análise de como poderia ter evitado. E essa análise vai ajudá-la a evitar que aconteça de novo um problema semelhante. Eu me lembro, eu li agora há pouco, deve ter uns 15 dias, um caso interessante. Um homem saindo do trabalho, no final do dia, ele deu carona para sua colega de trabalho, ambos casados, né? E ela estava com um sério problema de relacionamento à beira de um divórcio. E no caminho, ela comentando os problemas, sentimentos e etc., eles acabaram se envolvendo emocionalmente e acabaram cometendo adultério. Muito bem. Isso gerou um problema sério para ele no seu casamento. Foi uma famosa derrapada, né? Onde ele tentou ajudar, mas os seus sentimentos o traíram. Ele acabou sendo perdoado por sua esposa e o assunto foi resolvido de uma maneira equilibrada. Que bom, ele foi perdoado, ele também se perdoou, mas agora, a parte que eu acho interessante, que eu quero comentar é a seguinte: em como ele ressignificou isso. Ele começou a analisar da seguinte forma: bem, estou no lucro, né? Porque afinal de contas poderia ter acontecido um dano muito maior e uma derrapada desse nível poderia ter levado a algo muito desagradável, né? Porém, ele começou a pensar o seguinte: eu poderia ter feito diferente. Como eu poderia ter agido? Ora, eu poderia ter chamado a minha colega para, por exemplo, jantar lá em casa, tomar um lanche lá em casa, e minha esposa e eu poderíamos ter dado bons conselhos para ela. Nós a teríamos ajudado e eu não me teria exposto emocionalmente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: existe uma sequência lógica que nós abordamos quando nós estamos diante de uma situação.
E a sequência é: primeiro pensamos, depois sentimos, depois agimos. Porém, dependendo da situação, a pessoa primeiro sente, deixa de pensar e age. Isso é o que nós chamamos de atitude por impulso. Antes de pensar, ela sentiu e já passou diretamente para a ação. Isso leva a pessoa a cometer sérios erros e depois ter sentimento de culpa. Esse caso que eu citei mostra exatamente isso, mas também mostra o lado positivo, que eu quero me apegar aqui ao lado positivo. E o lado positivo é o seguinte: a pessoa pode ressignificar o seu erro, pode fazer uma análise, conforme eu disse no início do vídeo, pode entender como ter atitudes preventivas caso surjam situações semelhantes àquela e evitar que erros similares aconteçam. Portanto, o sentimento de culpa pode sim ser positivo, que pode ajudar a pessoa a não repetir os mesmos erros. Muito obrigado e desde já te convido para assistir ao próximo vídeo. Um forte beijo no seu coração.